Gente, eu voltei porque eu preciso me despedir da Rê e ela tava falando tão assim que começou a entrar na área de trabalho financeiro, que eu acho que é muito importante também, então eu voltei por conta disso, tá? Então volta aí também todo mundo, volta, 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 volta. Volta porque tá o máximo esse papo. Aqui, ó. Oi, voltamos. Oi. Então, a Pri colocou Oi, assim pra mim, não deu tempo de avisar, não deu, foi assim, bluff, aí eu falei assim, por isso foi. que eu voltei com você, porque a gente entrou num papo do financeiro, do trabalho, que é muito importante também, ó, aqui já perguntaram, fala do financeiro, porque você falou assim, aí você parou no Tataravós, que a gente tem que colocar a foto lá de quem Uhum. fundou, de 1900 e bolinha, e eu nem perguntei se você Isso. podia voltar, mas tá muito Não, não tem o bom. menor problema. Eu já estava olhando aqui o relógio, eu falei assim, eu já vou falar que vai cair, mas não deu tempo. Quando eu Não deu pensei, o tempo, negócio já Blue. foi. Foi assim, ó, pá. Mas enfim, a gente sempre tem que reverenciar as pessoas que fundaram a empresa e quem tomou conta dela por período que for, tá? Sempre lembrando que por mais que teve roubo, qualquer coisa na empresa, sempre foi feito o melhor que poderiam fazer. E se alguém roubou, foi porque lá no passado ela também já sofreu provavelmente algum roubo, alguma coisa. Então, a gente tem esse vínculo, sabe? De contemplar. Então, assim, se eu fui roubado, talvez eu roube, ou eu vou ser roubado de novo, até isso ficar no encaixe, tá? E daí, assim, o financeiro tem muito a ver com o pai, mas depende do jeito, porque o sucesso é com o pai. O dinheiro pode ser a mãe, pode ser o pai, dependendo da visão que você tem o problema. Mas sempre assim, sucesso, que é o ir para fora, o conhecer o mundo, se divulgar para as pessoas, tem a ver com o pai. Nossa, porque isso já vem de lá, dos primórdios, assim? Que é ele que saía para ir trabalhar, nananana, ou nada a ver? Exatamente. Não, exatamente. Mas a gente tem o nosso lado direito do corpo, ele é o lado do pai. E ele é o lado de buscar as coisas, ele é o lado de conhecer coisas novas. E o lado da mãe é o lado esquerdo, que é o lado da mãe, do pet, o lado dos filhos, que é o lado acolhedor, tudo. Então, trabalho, sucesso aí para fora. Então, só posso aprender ele para fora com o meu pai, porque a minha mãe vai ficar, pelo amor de Deus. Então, não vai cair da bicicleta, tararã. Então, o que a gente faz? A gente precisa do pai para ensinar a gente a isso. E também o pai ensina o menino a respeitar a mulher. Certo. E a parte do financeiro, tipo assim, a minha vida financeira a vida inteira, vai, vamos supor, vai, a pessoa fala assim, ah, minha vida financeira a vida inteira foi uma merda. Tudo que eu consigo acaba, eu tô falida, eu tô isso, tô aquilo outro, nunca dá certo a minha vida financeira. Então, tem a ver com a família. Às vezes a gente está no pertencimento. Então, assim, se a nossa família já teve é, é, esse problema financeiro, eu também vou seguir isso, porque eu quero pertencer à família. Então, assim, sabe aquelas histórias de família que abre empresa, fecha, daí o irmão abre e fecha, não sei quem abre empresa e fecha, e todo mundo fica nessas? É uma constante, porque já aconteceu isso lá de trás, e vem vindo até alguém parar e olhar para isso, né? E o financeiro, ele é muito vinculado a esse tipo de vinculação que a gente tem do passado, né? E o quanto a gente se permite, porque o dinheiro é energia. E às vezes a gente também, no nosso inconsciente, a gente não deixa a energia entrar. A gente tem medo, e tem gente que tem dinheiro e fica assim, ó, sabe? Eu não vou gastar, não, não, não posso, não sei o quê, não sei o quê. Cara, energia, se a energia não girar, não dá, entendeu? Você Não vai dá? viver naquilo para sempre, porque você não se permite, você tem que ter o dinheiro para poder curtir algumas coisas também. Você tem que se permitir algumas coisas. Não basta estudar, aprender, arrumar um emprego legal, tal. Você tem que se permitir. Se você começar a ficar muito assim, não vai ter emprego que você vai ficar. Porque você começa a ficar muito fechado, a não deixar a energia fluir. Você sabe que uma vez eu li um negócio que eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas falou assim, o desemprego, a causa do desemprego é ingratidão aos antepassados. Pode ser também.
Mas eu não diria ingratidão. Às vezes alguém já teve ingratidão, alguém passou fome na família. Tá. Tem uma história na minha família que é bem interessante eu falar. Ah, meu bisavô, minha mãe sempre conta que o meu bisavô, ele não podia ir na feira, porque assim, ele ia lá comprar a laranja, por exemplo, e daí ele falava assim, ó, tô comprando uma dúzia. Em vez de ele pôr 12 no saquinho, ele colocava 15, 20, ele roubava tudo, de todo mundo. Ele era uma pessoa extremamente amorosa, no velório dele, assim, falou que o caixão já estava chegando no cemitério, ainda tinha gente saindo do velório, de tanta gente, parou o Belém, isso há muitos anos atrás. Eu nem era projeto, mas ele quando a gente começa a estudar a constelação, eu comecei a perceber o que ele veio de família italiana. E na Itália, eles passaram muita fome. E naquela época, quem tinha um pouco de comida, Era de milionário. alimento, de coisa em casa, não, era roubado, era saqueado. Entendeu? Entendi. Não está muito longe disso. A gente está na época de Covid, está todo mundo fechado em casa. As pessoas que estão passando fome, agora elas estão ganhando R$ 600, mas se isso se perdurar por muito tempo, essas pessoas vão sair na rua e vão pegar de quem tem. Entendeu? Então, na época da guerra, quem tem uma garrafa de água é rico. E daí o que É acontece? verdade. O meu bisavô não viveu na guerra, ele veio da Itália muito pequeno, ou nasceu aqui, a gente ainda não conseguiu descobrir isso, mas foi muito próximo. E daí, assim, ele não viveu isso, mas ele teve antepassados que viveram. Então, o que ele fez? Para compensar o sistema da minha família, ele roubou. E ele roubava coisa assim, gilete, tipo um Boba, pacote né? de gilete. Não era nada assim, sabe? Não, era roubar laranja mesmo do feirante, sabe? Uma coisa ínfima, pouca. Mas aquilo já dá a sensação de pertencimento. Eu tô pegando o que me pegaram. Entendi. Ó, você sabe que eu tenho os meus avós também passavam muita dificuldade, muita. E assim, todos os meus tios, todos, sem exceção, eles têm assim, pode faltar tudo na casa. Tanto a minha mãe quanto os meus outros 6 tios, pode faltar tudo na casa deles, menos comida. É assim, chega a ser absurdo, assim, tanto que eles compram, assim, eu tenho uma tia que deixa estragar coisas dentro da geladeira, porque não pode faltar, eles morrem de medo, todos. Por quê? Porque eles vieram então disso, né, de ter passado essa necessidade com os pais, E né? agora, com essa pandemia, a gente vê que a gente está voltando muito para os nossos antepassados, porque a gente está revivendo alguma coisa que a nossa geração não viveu, a geração dos nossos pais não viveu, e a geração dos nossos bisavós também não. Mas antigamente, na guerra, ou na época da peste espanhola, lá da gripe espanhola, peste negra, tudo, eles passaram por isso. E daí a gente está, agora a nossa genética está vinculada lá. A gente está passando muito problema hoje porque a gente não está vendo agora. A gente está ligado ao que passou lá atrás, porque é a nossa referência. Nossa referência de inconsciente é de lá. Então, assim, por isso que as pessoas estão se matando no mercado. Aqui em Sorocaba, semana passada, tinha fila pelo menos de 800 metros para entrar no mercado. Gente, Aqui não existia mercado 24 horas. Daí agora tá tendo, os mercados estão abrindo. Eu fui sábado para domingo, eu saí da minha casa 1h30 da manhã. Eu peguei o mercado, não vou te falar que estava abarrotado, mas ele estava o mercado normal para uma segunda-feira à tarde, quando não tinha pandemia. Mas 2 horas da manhã. Quando eu morava em São Paulo, que tinha mercado 24 horas o tempo todo, que eu ia, às vezes só tinha eu no mercado, não tinha mais ninguém. Eu nem sei se depois ainda ficou em São Paulo o mercado 24 horas. Mas aqui, por ser 2 horas da manhã, sair da minha casa já madrugadona, era para ter praticamente ninguém. E estava cheio o mercado. Eu peguei fila para pagar no caixa. Coisa que eu nunca peguei fila aqui em Sorocaba, fora a pandemia. Nunca peguei fila no mercado. Em nenhum mercado eu moro aqui há 3 anos. Caramba. Ó, Então tem as pessoas. assim. E no caso. Desculpa, pode falar. Imagina. Não, então a gente está revivendo, a gente está indo lá para o nosso instinto, sabe? E é isso que é perigoso. A gente tem que compreender o porquê que a gente está fazendo isso. E no caso dos avós serem bem-sucedidos, os pais ser também, pode pertencer a essa família ou não? Os pais serem bem-sucedidos vai depender assim. Quando a gente lida com herança, o que acontece? A gente tem que ser muito grato, porque a gente não trabalhou para conquistar aquilo. Então, se a gente ganha alguma coisa, a gente tem que ser grato por aquilo. Se a gente trabalha e ganha esse dinheiro, a gente já tem que ser grato por isso. Agora, se a gente ganhar algo que a gente não fez absolutamente nada para ganhar,
a gente tem que ser grato 3 vezes mais. Por isso que, normalmente, a herança vai da mãe, dos avós para o filho já perde uma boa parte, porque ele não trabalhou para aquilo. Mas ele viu o trabalho dos pais, então ainda ele agora chega nos netos, acabou. Os netos normalmente são. Por quê? Porque eles não conseguem agradecer de uma forma legal, acha que aquilo. Sabe tudo que vem fácil vai fácil? Então a gente tem que ter muito controle de quando a gente ganha herança, para a gente agradecer aquilo com a maior força do mundo, porque a gente sabe que alguém trabalhou muito forte para ter Pra ter. aquilo. Aquilo não veio de graça, veio de graça para mim, mas para os outros não. E ninguém agradece, né? Assim, a maioria que eu conheço que recebeu herança acha que E é daí gasta fácil. muito Tinha que ter fácil. deixado mesmo. Tinha que ter deixado mesmo. Tipo assim, ninguém tem obrigação de deixar nada pra ninguém, né? E normalmente acaba em 2 minutos. O que É, e uma se você pessoa tem que. demorou a vida inteira para conseguir, ela vai, o filho ou o neto vai acabar em 5 minutos se não se policiar. Herança é uma Não, e coisa outra, bem a complicada. gente tem que agradecer até a herança da sabedoria, né? Que deixaram pra gente, né? Nós temos que Agora, deixa eu te agradecer perguntar uma tudo. coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a ansiedade, assim, quem sofre crise de ansiedade, de depressão, de pânico, onde a constelação entra também? É doença, né? Mas É doença psíquica. Então, eu tô até fazendo, vou fazer um curso essa semana sobre isso, porque é bem, não é complexo. Cada coisinha é uma coisinha diferente. Assim, é um motivo diferente. Por exemplo, a depressão, ela é quando você se sente seco. Você vive, sabe assim, você não se sente inteiro. Falta o quê em você? Ou o pai ou a mãe. Então, é o seu pai direto e sua mãe direta. Então, a depressão é quando você não aceita o seu pai, sabe? Pai, mãe, faz alguma coisa e você não quer mais, você não quer ter contato. Às vezes você tem contato muito forte com a sua mãe, mas não gosta do seu pai. Principalmente, às vezes, por conta dessa separação. Então, eu tenho que ficar de um lado. E daí, para eu assumir o lado de ajudar a minha mãe, eu tenho que ficar contra o meu pai. Então, eu fico contra a 50% minha. E daí, o que acontece? Essa parte murcha totalmente. Daí, eu vou definhando, vou definhando, vou definhando, tô deprimida. E daí, se eu deixar isso, eu me suicido. Ah, vamos lá. Déficit de atenção. Normalmente, existe alguém na família que foi excluído em vida, mas um filho, por exemplo, às vezes um pai que teve um filho, X, aí uma noite conheceu uma mulher, teve um filho, paga a pensão, mas nunca quis saber quem é o filho. Daí ele vai, casa e tem um filho, uma criança. Essa criança vem ligada a esse irmão que ele nem sabe que existe. E como essa criança se sente perdida no mundo, porque ela não sabe quem é o pai, ela se sente rejeitada. E daí certo. essa outra criança nasce que ela, sabe assim, fica meio no mundo da lua, porque ela não sabe o lugar dela. Aquela criança não sabe o lugar dela, ela não tem referência de pai. E daí a outra vem mostrando a referência de pai, então ela fica com aquele déficit de atenção, não consigo prestar atenção em nada. Eu E a presto atenção em ansiedade? tudo ao mesmo tempo em nada. Ai, Kel, não lembro. Agora você É me muita pegou. coisa também, né? É É muita muita coisa. coisa, né? É muita Ansiedade eu não coisa, lembro. gente. Eu Eu posso, parei com eu 90, posso ver e te passar, mas eu não vou te falar porque eu não lembro. Tem cara com mais 90 e alguns. poucos anos, estudou até o último dia da vida dele. Você imagina, tipo assim, vamos por aí, eu que É, comecei a ouvir hoje o que é, você imagina, é muita coisa, gente, É, muita coisa. tem muita coisa que não. O autismo, ele já é. Eu até anotei aqui porque eu sabia que você ia me perguntar de autismo, porque tá na alta, né? Autismo. Autismo é exclusão em vida, mas sabe daquelas pessoas que foram excluídas propositalmente? Por exemplo, antigamente a gente tinha as pessoas que eram consideradas loucas. E os loucos eram trancados em manicômio. E daí, como as pessoas tinham vergonha de apresentar isso para a família, o que que eles faziam? Colocava no manicômio e calava a boca. Não vou falar mais disso para ninguém. E eu taco meu filho lá e nunca mais vou ver. E daí o que acontece? Nasce alguém que cobre esse excluído, é o excluído em vida. É alguém para mostrar que alguém foi excluído em Hum, vida. Caramba, que Tipo, ele forte, existiu, né? mas ninguém nunca viu. Tem Nunca nem muita ligou coisa. pra ele. Sabe o que me choca muito? Alzheimer. Alzheimer é uma doença
que a gente esquece das coisas. Sabe por quê? A gente tem a mania, lembra que eu falei que o pai dá vida pra gente e a gente nunca. A gente não tem como retribuir a não ser ter um filho ou fazer uma coisa muito grande para a humanidade. Por exemplo, o Bert não teve filho, o que mostrou a constelação. Mas ele, pô, criou a constelação e não necessariamente você precisa criar alguma coisa, mas tem que fazer alguma coisa muito grande para poder justificar a sua vida, sabe? E daí a gente, por amor, porque a gente não é obrigado, os pais dão a vida, a gente nunca vai pagar isso a eles. Então, tudo que a gente faz por eles é por amor. Então, assim, agora a pandemia, se o pai quer sair ou não, cabe a gente orientar, mas a gente não pode trancar eles na casa porque eles são maiores que a gente. E aonde já se viu, a gente Sim. mandar nele. Não dá. E daí o que acontece? Quando a gente fica velho, nossos filhos começam assim, pô, tá, pai, você vai ficar sozinho? Não, eu vou morar aí na sua casa. Ou vem morar na minha casa. E daí o que acontece? O velhinho, ele começa a esquecer porque ele não quer aceitar que ele não tá mais na casa dele ou que a casa dele não é a casa dele. Ah, ele não Normalmente, quer aceitar que ele foi obrigado a ir para a casa de um filho, né? Ou que umas pessoas estão dentro da casa ou dele, né? um filho, ou o filho vai pra casa dele, daí ele perde toda a intimidade dele da casa. Ele quer dormir às 8 da noite, mas o filho tá trabalhando, só vai chegar às 9. Então ele para de dormir às 8 para ir dormir às 9 para esperar o filho chegar. A sua irmã, não fala isso pro pai e pra mãe. É porque a minha avó tem. A minha avó tem. Não é Alzheimer, é tipo gripe e resfriado, que eu falo isso pro meu pai não quer aceitar. É Alzheimer e demência. Minha avó tem demência. Mas eu já falei isso pro pai e pra mãe, Ariela, fica tranquilo, que o pai já sabe disso, não é novidade pra ele. Quando eu aprendi isso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele e falar isso. E dá certinho pra minha avó, tá? Porque realmente aconteceu isso. A gente ficou com medo e minha prima foi pra lá, porque minha prima tinha que fazer faculdade e era muito mais perto da casa da minha avó, ela foi pra lá, foi super aceito, foi ótimo. Só que daí minha avó começou a ficar meia dodói. Mas também 80 e muitos anos, gente, não dá pra achar que a gente vai ser eterno também. Ninguém aqui tem essa pretensão, né? Ai, pelo amor de Deus, não, não, tá bom já viver o suficiente para aprender. Meu, isso eu quero muito saber de muita coisa. Muita, 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 muita. Então, Ó, constelação ela entra em tudo, né? a gente tem mais uns minutos aí ainda, não vai cair tão cedo, manda aí. Quem A tiver, gente, pode constelação ir ela ficando, entra em mas vocês vão tudo. ficando meia-noite. Meia-noite já Ai, é, gente. mas não tem Deixa pressa, eu te fazer não. uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. E a mulher que não que sofre o aborto, mas ela provoca o aborto? E aí um filho nasce com alguma coisa. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Tem. Aborto sempre vai ter exclusão, né? Então a gente vai ter alguém na família que vai nascer querendo mostrar aquilo. Se esse aborto foi natural, ok, normalmente aborto natural tem a ver com o nosso passado. Agora, o aborto feito tem outros motivos e pode sim nascer criança com doença, pode dar problema financeiro, pode dar. Daí depende muito de cada família, mas reverbera problema sim. E o feito é muito pior do que o natural, porque o natural não tem como, a gente já está ligado a alguma coisa, a gente não tem como mandar na natureza. Mas o feito sim dá problema na nossa vida depois. A gente Dislexia não tem tem a ver, direito de tirar então, com a de alguém da ninguém. família? Oi? Ó, tem uma pergunta aqui do ateliê. Tá vendo aí ou não? Cadê ateliê? Isso. Dislexia tem a ver com alguém da família? Tem. Tem sim. Dificuldade de Tem. aprendizado da criança. É, normalmente ela está vinculada a alguém que não está deixando ela ficar. Entra meio que no déficit de atenção. Então ela está vinculada, só que não necessariamente daí a um filho do pai ou da mãe que não foi visto. Mas sim, ele tem a ver com alguém da família que não foi visto. E a gente tem que sempre olhar. Por isso que é muito bom a gente, quanto mais a gente souber da nossa família, melhor é, porque a gente vai ressignificando as coisas. E a gente vai descobrindo que a nossa família só conta as coisas boas pra gente. As coisas ruins a gente vai descobrir em constelação. Quando a gente abre a constelação, pipoca as coisas. Porque quanto mais a gente sabe dos problemas,
mais fácil a gente consegue resolver. Então, assim, a gente sabe da onde que veio. Nossa, eu sou. Eu tenho uma família italiana. Então, pensa o quantas pessoas não sofreram nessa travessia Itália-Brasil. Elas tiveram que se despedir das pessoas lá. E nunca mais voltaram a ver. Imagina você pegar sua mãe e falar assim, mãe, tô indo embora, eu vou para um país que eu não sei qual é, não tem internet para eu falar com você, e eu não sei nem onde eu vou estar. E daí nunca mais eu consigo falar com você. E você acha que isso não vai dar problema depois? E você acha que muitas Vai. dessas pessoas que estão voltando para morar em outros países não é por conta disso, inconsciente? Nossa, a Rê tá perguntando assim, ó. Eu fui escolhida para participar de uma com uma outra pessoa constelada. E nesse caso, eu também recebo algum tipo de cura, visão? Recebe. Na verdade, é tudo por ressonância, né? Então, assim, quando eu mexo em alguma coisa, aquilo sempre reverbera na minha família. E daí depende até do caso que você foi representar, às vezes é muito próximo à sua família. É uma história muito próxima à sua, às vezes você nem sabe disso, mas nunca é à toa. A gente nunca é representante à toa. Sempre a gente tem alguma ligação com aquela história, mesmo que a gente não saiba. Então, lá atrás a gente tem, já aconteceu alguma coisa, não precisa ser a história inteira, mas a gente tem algumas coisas. Por exemplo, eu como tenho essa descendência italiana, é muito comum eu ser chamada para representante para famílias com histórias italianas e portuguesas. É bem comum isso. E daí, com certeza, quando vem esse negócio de navio, quando tem representação de navio, dessa viagem de Itália-Brasil, eu sempre estou junto, sempre eu entro, é incrível. Isso aí tem tudo a ver com a minha família. Então, eu estou mexendo na minha família sem querer, né? Mas estou. Quando tem um suicida na família, isso acarreta para outras gerações? Sim, mas normalmente eu não sou o primeiro. Nunca sou o primeiro. Já aconteceu lá atrás. E a gente se suicida porque a gente está com muita falta do pai. Lembra que eu falei que a depressão acarreta suicídio? Mas isso também nunca é suicídio como assassinato, tá, gente? Ninguém é morto ao acaso, tá? Não existe vítima e não existe algoz. Então, por exemplo, sabe aquelas coisas no Rio que a gente vê? Criancinha foi assassinada, essa criancinha estava a serviço da família dela. Provavelmente a família dela já teve algum assassinato. Então, sempre tem. Não existe a família que nunca teve assassinato e alguém morreu assassinado. Não existe. E também não existe que alguém morreu assassinado e ninguém nunca assassinou ninguém. Por exemplo, a esquizofrenia é assassinato entre família, entre a sua própria família. Por isso que a pessoa fica meio louca, vamos dizer. Por quê? Porque É. ela não sabe em que lado que ela fica, porque são duas pessoas da família dela. Uma pessoa da família e a outra se mataram. Então, vai lá. Antigamente, dois irmãos se mataram. E daí ninguém pode falar nada, porque era da própria família dois assassinatos. O que acontece depois de um tempo, nasce alguém para olhar para isso. E daí ele não sabe para quem ele olha. E daí o que ele fica? Meio doido. Meio louco, esquizofrênico, né? Uhum. Gente, assim, a constelação ela quebra muita coisa, né? Principalmente opiniões de muita gente e às vezes choca, né? Então, Sim. Não, quando eu choca acho que muito a mesmo. primeira coisa que eu aprendi no curso, quando eu comecei o curso, a primeiro módulo dele eu não assisti, porque foi aniversário de 90 anos do meu avô. Eu ainda não estava pensando em fazer o curso, a gente tem um módulo por mês, né? E daí eu fui entrar no segundo módulo, que é o último que eles permitem. Você pode perder o primeiro e o segundo você já tem que fazer. E daí eu fui para o primeiro módulo, eles dão tipo uma aula experimentalzinha, assim, tipo um remember do que foi no primeiro, que eles dão 3 horinhas só. E daí, quando a pessoa falou para mim, a minha professora chegou e falou assim, de boa e má consciência. E daí, quando ela falou boa e má consciência, eu pensei assim, boa consciência é fazer tudo que a sociedade pede. E má consciência é fazer tudo que é errado. Daí, quando ela começou a falar desse negócio de assassinato, de família de ladrão, de família de assassino, que a gente tem que seguir, e isso é boa consciência da família, aquilo me chocou de tal forma, como que é boa consciência Uma alguém matar pessoa, alguém? Entendeu? como Daí aquilo assim, eu né? fiquei, tipo, já logo na primeira hora do curso eu já tomei uma na cara. E daí depois, meu marido fala que quando eu saio do curso, eu saio no mundo de Nárnia.
Então, assim, quando tem as aulas, tudo, aí que agora eu já estou nos últimos módulos, então eu já estou na parte prática do negócio. Então, a parte teórica já foi. Mas quando é na parte teórica, que daí você começa a ter acesso, tipo, o módulo de pais e filhos, eu sempre tive muito. Eu fui uma pessoa que julguei muito meu pai. Eu esperava que meu pai tomasse as atitudes que eu queria que ele tomasse, e não as atitudes que ele achava que ele tinha que tomar, né? Certo. E aquilo, nossa senhora, eu saía aqui assim, eu não conseguia pensar. Eu sei que teve um módulo que minha mãe veio para Sorocaba, ela na hora do almoço, ela ligou pro Vinícius, meu marido, e falou assim: ah, você tá sozinho? Ele falou: tô. Ela falou: ah, então tá indo pra aí. Minha mãe não precisa de desculpa pra vir pra Sorocaba. Qualquer hora, ela tá mudando pra cá. E daí, ela veio pra cá, e daí eu fiquei na aula. Eu saí no sábado, eu saio 6 horas. E daí eu falei com o Vinícius, eles estavam num café aqui perto de casa. E eu fui direto. Quando eu cheguei, a minha mãe olhou, minha mãe fazia assim: filha, cadê você? Aonde você tá? Daí o Vinícius falou assim pra ela: sou, fica na paz, porque você não viu nada. Amanhã ela vai estar pior que tem o módulo de domingo. É pior ainda. Porque eu fico tão assim, eu ficava tão perdida, assim, porque é tanta coisa que você fala que quebra o paradigma, ainda mais que eu que nunca estudei essa área. Agora eu estou estudando neurociência, estou estudando um monte de coisa. Mas eu comecei o curso no meio do ano passado. E em um ano eu já consegui me aceitar em muitas coisas, mas quando eu comecei, que eu não tinha a menor ideia do que era terapia, do que era, e eu fui, e sinceramente, eu odiava terapia. Eu fiz terapia quando era criança, eu falei que nunca mais na vida eu ia fazer terapia. Às vezes me falavam, você precisa ir para o psicólogo. Eu falei, eu não vou para esse negócio nunca. E olha onde eu vim parar, em chá. Então, assim, é um mundo muito diferente para mim. E quando eu escutava essas coisas, eu vi os psicólogos saírem meio zonzos. Eu falava, então, filho, você tá light. Porque o negócio é muito pesado. Tem umas coisas que a gente vai É mesmo. aprendendo, que você começa. Porque eu falando assim, já começa a chocar vocês. Você imagina você aprender a essência do negócio. Aí você fala assim, meu, como pode? Quando você começa a estudar câncer e não sei o quê, não adianta me perguntar de câncer, porque cada câncer em cada lugar é uma coisinha. É uma E daí eu coisa. preciso de Uhum. uns 3 anos para eu conseguir saber tudo de fora, né? Ah, por isso que eu nem perguntei nada. Não, é porque tem, por exemplo, se o lado direito é o lado do pai, o lado esquerdo é o lado da mãe. Então a gente já tem tatuagem também, é muito isso. A gente tem que tatuar dos lados corretos, mas normalmente ela vai suprindo algumas necessidades que a gente sente. Então, quanto mais tatuagem a gente tem, mais falta de alguma coisa a gente sente. Então, a gente tenta compensar com tatuagem. Mas eu tenho tatuagem. Nossa, ó, eu também. A Renata tá perguntando assim, se a relação sexual e troca de energia os parceiros antigos acarretam na nossa vida? Olha, teoricamente sim, mas isso Só que eu acho acarreta mais a nossa energia do momento e como energia, tá? No momento e posterior. Mas não acarreta, se for só uma relação rápida, não acarreta tipo um filho com problema, isso não. Mas se for uma relação de muito tempo, que você ficou com a pessoa por muito tempo, sim, ela é considerada um parceiro como se você tivesse sido casado, tá? E eu não falei aqui no começo para não chocar ninguém, mas sempre que a gente se apresenta, a gente aprende isso na constelação. Como nós somos 50% pai, 50% mãe, em toda apresentação que a gente tem que falar assim: eu sou Rebeca Del Vecchio da Fonseca, eu não sou casada no papel, mas como eu já vivo há muitos anos com o Vinícius, eu tenho que incluir o Farias dele, né? Então eu tenho que assinar o nome dele, porque, querendo ou não, o nosso vínculo já está concluído. Assim, já está feito, né? Filha de Solange e filha de Paulo. Essa sou eu não tenho como me definir antes disso, né? Porque eu só sou eu por conta depois. Então eu tenho que sempre, em qualquer apresentação, colocar o nome deles. que nem na RG, né? Você pode Que nem, né? ver, qualquer lugar que você for, você tem que levar lá a sua habilitação, seu RG, seu tudo, tá o nome do seu pai e da sua mãe. A sua identidade é aquela. Você tem o nome E do seu daí, pai e da sua mãe.
E daí fica bem difícil, né? Aí, Porque quem não tem o pai fica com aquela coisa assim, eu não sei quem eu sou. não E daí já sei. acarreta todo esse problema. E normalmente essas pessoas são aquelas pessoas mais difíceis da gente conversar, porque elas não sabem quem são. E daí elas não se sentem confiantes. O E inconsciente agora delas deixa não eu é te falar uma confiante, elas não se coisa. Agora que nem. Então, mas o lado, a ligação com a mãe é bem mais forte mesmo, porque quando você tem filhos, o que sai na certidão de nascimento dos seus filhos é o nome da sua mãe. Tudo é o nome da mãe que sai lá com as crianças. Aí é por conta da Sim. ligação ser mais forte com a mãe, né? Olha, Porque a gente é sim, a 50% ligação é cada mais um, forte. 50% mãe e 50% pai. Mas Teoricamente, não teria, mas a gente sabe que na prática é. A gente tem esse vínculo maior e a gente tem um vínculo maior com a nossa avó materna. Você já parou para é pensar que verdade. quando a gente nasce mulher, a gente já nasce com todos os nossos óvulos. Eles foram feitos na gestação. Então, os óvulos que a gente vai soltar durante a nossa vida inteira, e que alguns desses, um, dois, três, enfim, vão ser fecundados e virar uma criança, ou um aborto, enfim, já estavam nessa mãe antes dela nascer. Então, esses óvulos foram criados na sua avó. Então, você esteve dentro da sua avó. Então, o nosso vínculo com a avó materna é muito forte. É muito maior. Ó, tô perguntando aqui, a Ateliê pergunta, queria saber sobre problemas no útero. Minha avó teve, minha mãe e eu tivemos que tirar. E minha filha tem os mesmos problemas uterinos. Estão ligados, então? A gente falou lá atrás. Uhum. Provavelmente alguém da família. Ah, é a Carlinha. Oi, Carlinha linda. Ah, é, normalmente, alguém teve abortos feitos. Quando a gente não consegue engravidar ou tem problema no útero, tudo, é um dos problemas que nossa família fez aborto. A trompa também? Ah, daí eu já não sei. Mas acho que deve ser tudo uma questão Que é de liga, filho. né? É. E também, quando a gente não. Existe algumas coisinhas que a gente não consegue engravidar. Então, quando a gente não engravida, é por conta disso, é por conta de rejeição, de gravidez, gente que não quis filho, tudo, e às vezes jogou fora, às vezes doou, tudo, e daí vem alguém olhando para isso, daí não consegue engravidar. Porque não se sente apto, o inconsciente fala como que já jogaram criança na família, como que eu vou pôr mais criança nessa família? Nossa, e mesmo a pessoa querendo muito ser mãe, ela não consegue. Então, porque o inconsciente bloqueia E daí, aquilo, né? às vezes, constelando, eu não gosto de usar esse termo, sempre que você constela, você vai resolver. Não, mas você tem uma grande chance de resolver seu problema, porque você vai ver aonde que tá. E também pode não ser da sua família, pode ser do seu marido. Você lembra que você tem o vínculo? Então pode ser da Ah, família do sim, seu sim, sim. marido. Ô, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. E assim, são quantas. São sessões? Então, Kel, na verdade, são sessões, a gente faz uma vez a cada 2 meses, assim, não tem regra, tá? A gente não atende, tipo, eu quero constelar hoje e amanhã. Não, porque é muito pesado. Não. Não é qualquer pessoa que consegue constelar, porque e o campo também às vezes não mostra, tá? Porque depende da nossa maturidade. Você imagina, por exemplo, intolerância à lactose que eu tenho. Intolerância à lactose, gente, desculpa, eu vou usar esse termo, mas é estupro na família. Alguém gozou e a outra pessoa não queria. Então, aquela gosma branca do gozo dá intolerância à lactose nas pessoas. Eu tenho intolerância. Imagina quando eu fiquei sabendo que na minha família teve caso de estupro. Então, Oh, nossa, que pesado, daí né? fica muito pesado. Então, não é uma coisa que você consegue constelar todo dia. E também não é todo Lógico mundo que que não. consegue ouvir isso. Então, a gente também tem que ter. Eu tenho uma das minhas professoras contou uma história que uma vez ela pegou um menino de 20 anos, mais ou menos, e ele queria saber se ele tinha sido abusado sexualmente do pai. E daí ela abriu a constelação e era claro e evidente, porque normalmente abuso sexual infantil da parte do homem, ela vem de geração em geração, não é só. Então, normalmente, assim, o filho foi abusado do pai, que foi abusado do avô, que foi abusado do bisavô, e assim vem de lá. Daí ela perguntou assim para ele: se você soubesse que você, imagina, 20 anos, se você soubesse que você era
que você foi Abusado. realmente abusado, o que que você faria? Ah, eu nunca mais ia ver meu pai, eu não quero mais, eu não ia saber dele, ia mandar ele a merda. Dadadadada. E ela perguntou: e se você não soubesse? Ah, se eu não souber, vai ficar igual. Daí ela pensou: como que eu vou falar para esse menino de 20 anos que ele foi abusado pelo pai? Ele ainda não tem maturidade para compreender isso, né? Então ela falou assim: ah, e o campo não abriu para isso. O campo abriu, mas ela não mostrou. Mas- Então, a gente Ah, mas também, também. como Então, funcionador, tem que ter o a discernimento, gente né? tem que ter um pouco, porque, por exemplo, isso que eu falei da lactose, gente, é pesado pra caramba. Então, tem pessoas Muito. que aceitam. Então, assim, no curso, a gente abre constelação e o negócio vai lá a fundo, porque tá todo mundo na pegada de aprender e todo mundo muito aberto, né? Então, um constela o outro, tal. E as professoras constelam no início, depois a gente vai começando a constelar um ao outro, então a gente sabe das histórias mais esdrúxulas da família de cada um. Então é muito fechado. Só que nós estamos abertos a descobrir coisas que muita gente não estaria. Então, quando a gente abre a constelação, faz os workshops que é aberto para as pessoas assistirem, a gente para na metade, a professora, né, que faz, a gente não usa o instituto, mas a gente só faz por fora. E eles param na metade. A gente, como aluna, a gente percebe que o campo até está mostrando mais coisas, mas elas param, porque a pessoa não consegue digerir. Então, você fala por um período, você mostra, e dessa pessoa precisa de muito tempo para digerir aquilo. E normalmente aquilo já começa a reverberar na família, já começa a ser mais tranquilo. Daí depois vem o outro problema, ela vai querer constelar de novo. E daí, assim, às vezes na constelação ela já fala, ah, eu já constelei isso. Então, quer dizer, aquilo ela já meio que absorveu. Mas também Hum, tem constelação que a gente fala assim, ó, o seu pai não olhou para você porque ele tava olhando o passado, um tio, um bisavô. Então ele estava tão focado naquilo que ele não consegue, porque às vezes na constelação aparece, tipo, o pai olhando para outros lugares e o filho aqui nada. atrás, pedindo, pai, pai, eu aqui, e o pai Pai, nem pai, estou com. e daí mostra, ó, seu pai tá olhando pro bisavô que perdeu tudo, então ele também tá querendo perder tudo. Então ele não tem, ele tá tão fissurado naquilo que ele não consegue olhar para você. E daí você começa a entender o porquê que seu pai nunca olhou para você do jeito que você gostaria. Só que daí chega na hora de você mostrar isso pra pessoa, a pessoa fala, ok, mas eu não perdoo meu pai assim mesmo. E daí você fala, tudo bem, você tá sabendo, daí Tudo você vai bem. pra sua casa, depois de muito tempo você vai começar a digerir aquilo, e daí depois de muito tempo você constela de novo. E daí você vai cair naquilo de novo, e daí você vai começar a aceitar, porque é aquilo que eu falei, o Bert com 92 anos ainda tinha problema com os pais, né? Com o jeito com que ele olhava para os pais. Então, dificilmente a gente vai achar que a gente vai conseguir de uma hora para outra, né? Ô, Rei, tem gente que sai arrasada, né? Então, na Nada. primeira. Não, porque a gente mostra o porquê. Então, a partir daí, você começa a aprender a justa razão de tudo. Então, a gente mostra, mas a gente também mostra o que aconteceu. Então, o campo, a gente pede permissão para o campo da família para a gente mostrar. Então, assim, por exemplo, quando tem muito assassinato, tudo, principalmente guerra, tudo, a pessoa entende que ela está passando por vários problemas, porque a família perdeu muita gente na guerra. Então, assim, é uma coisa difícil, mas ela não tem o que fazer. Então, ela compreende o porquê. E daí a gente fala: olha, eu entendo que vocês perderam muita gente na guerra, principalmente aborto, crianças que foram jogadas no mar. Então, as pessoas têm muita dificuldade de relacionamento e tal. E daí ela começa a entender que aquilo aconteceu, mas não precisa se reverberar. E daí você fala: olha, eu compreendo, esse peso é de vocês, não é meu. Eu não estava na guerra, então permita que eu siga a minha vida sem estar Minha vinculada a vida. isso. Então a gente consegue fazer isso na constelação. E daí a pessoa entendendo isso, super, porque essas pessoas que estavam lá sofridas, elas precisavam ser vistas. E quando a gente mostra e elas aparecem, elas conseguem seguir o caminho delas, porque a gente na constelação, a gente não acredita assim, em espírito, como a gente falou de religião, mas a gente acredita que não é porque você morreu que você deixou de ser energia.
né? Uhum. E hoje a gente tem a neurociência, que os psiquiatras, tudo estudam muito essa parte de cérebro, e eles não conseguem achar aonde que fica a nossa memória. Tem o cérebro tudo lá, mas não existe o chipzinho, sabe? Eles nunca acharam o chipzinho, aonde está tudo. Então, isso mostra na neurociência que tem alguma outra coisa, que existe uma energia vinculada a gente, que as nossas memórias estão nesse lugar, não estão no nosso cérebro. Nosso cérebro seria como um aparelho celular que pega a internet e transfere para a gente uma informação. Mas sem o celular a gente não consegue, a informação está virando, mas a gente não consegue acessar, né? Ô, E o Rê, e cérebro quando é mais ou assim, menos assim. tipo, o pai diz que não quer contato com o filho porque odeia a mãe. Então, Kel, ele está no infantil É dele, muita né? coisa, né? É muita Ele coisa, pode é estar no total, né? Ele pode estar no infantil dele, mas ele está na razão dele, porque alguma coisa ele está olhando. Às vezes ele não. A questão não é com a mãe, a questão é com as crianças que ele não quer ver, porque ele não se sente pai, ele não se sente capacitado para ser pai. Ó, Margot aqui. E então é uma questão. Agora são duas. E daí é uma questão de dele com o filho, né? Agora ele vai colocar a mulher como uma desculpa, né? Como a mãe também coloca ao filho, não posso ver, você não pode ver seu pai porque o seu pai me machucou muito, mas espera aí, ele me machucou, não ao Mas filho. O escolhe. filho é outra coisa. Mas tem a justa razão da mãe, ela sofreu tanto com aquele cara, e pode ser o contrário também. Então o cara pode não querer ver o filho porque ele não se sente capacitado, ele pode Pai. questionar a mãe porque é mais fácil, e essa criança ela não pode ficar ouvindo isso, porque se o pai começa a falar, ah, sua mãe também é uma porcaria, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, meu, ferrou. Nossa, ferrou Porque mesmo, porque aí virou aquela coisa assim, aquele círculo de ódio, de rancor, de tudo, né? E não pode, né, gente? A gente tem que Uhum. evoluir. Ficar nessas picuinhas. A criança vai ficar sem, ela não vai se sentir plena, porque ela não vai se sentir ou o pai ou a mãe tá faltando alguma coisa, sabe? Então ela não vai nunca ser, deixa eu beber água, vai ser plena. É, a Rita falando assim, estão todos aí na grande rede em outra dimensão. É, Então, é né? exatamente isso. E quando a gente abre o campo, a gente consegue, pede permissão para a família para a gente ver isso. E daí, gente, é muito engraçado, porque aparece certinho. E as pessoas sentam, a gente nunca pergunta para a pessoa, a gente só pergunta o problema, né? Ou o que ela quer resolver. E daí ela fala pouca coisa e a gente começa a abrir a constelação e daí começa assim: na sua família teve algum caso de assassinato? Não. Daí vai 2 minutos e falo assim: nossa, sabia que eu lembrei que minha tia foi assassinada pelo meu tio? Daí você fala, nossa. Daí às vezes acontece assim: a sua avó foi abandonada? O marido foi embora? Ai, não sei. Acho que não. Daí passa um tempo. Nossa, sabia que em algum momento, quando eu era criança, eu passei na cozinha e eu ouvi alguma coisa assim? Porque coisas ruins a gente não passa, né? A gente só passa as coisas boas. E, gente, a constelação também não é pra coisa ruim, não, tá? A gente tem que ver que a gente traz coisas muito boas da nossa família também. Eu tô falando aqui de Sim, problema, tudo, mas, gente, nossa vida é pela nossa família, sabe? A gente ganhou a vida porque a nossa família pela nossa existiu. família. Se o nosso É bisavô, com a nossa verdade. bisavó, não tivesse tido um filho, nós não teríamos avós, não teríamos pais, não seríamos nada. E, e assim, tem muita coisa que a gente traz da nossa família que é maravilhoso. Gente, tem coisa mais gostosa que a gente pegar uma receita de vó e tentar fazer e ficar com aquele gostinho de infância, É que sabe? lembrar também de tudo que a gente passou, né? Eu tenho recordações maravilhosas com a minha avó materna. A paterna, ela faleceu quando eu era pequena, mas a gente vivia na casa da minha avó, entendeu? Com os meus primos, tudo. E, ó, a Renata tá perguntando, quero ser constelada agora, já tô cansada, preciso saber o que está acontecendo. Como que faz? Você que mora em Sorocaba e a gente aqui em São Paulo, se a gente quiser fazer uma constelação com você. Então, Kel, na verdade, assim, como eu tô terminando o curso,
Era para ter terminado, na verdade, mas por conta da pandemia a gente está fazendo online, então não está liberado para a gente fazer constelação. Então, o que eu estou fazendo nesse período de pandemia, eu percebi que tem muita gente precisando de uma palavra, de até compreender esse tipo de coisa, parar de. Agora está muito problema de casamento, porque as pessoas estão vivendo o tempo todo juntas, então, meio que, né, assim, se a vida Muita de casal tá separação, boa, né? fica legal, ou pode dar uma probleminha. Agora, se você já tinha um problema do seu relacionamento, agora o negócio se multiplica. E assim, com filhos, porque as crianças estão em casa o dia inteiro, você tem que trabalhar e tal. E daí eu comecei a atender. Daí eu falei assim, como eu sei que tá todo mundo sem grana, tudo, por conta que essa estabilidade financeira também, muita gente perdeu o emprego, enfim, então eu resolvi atender de forma gratuita. E até o final da pandemia, assim, até o final da quarentena, eu me propus a atender Linda. gratuitamente. Só que eu não abro constelação porque ainda não posso, tá? Porque eu vou terminar o curso, daí eu vou começar o curso de bonecos. O de bonecos são Playmobils bonitinhos, que a gente coloca numa mesa, e daí pelo computador mesmo, eu consigo mostrar e vou te perguntando, em coisa de 1h30, mais ou menos, a gente já tem a conclusão dessa constelação, né? Só que eu não fiz esse Ai, curso ainda, porque eu preciso concluir esse primeiro curso que eu estou fazendo. Já estou no finalzinho, mas agora deu uma encrespada, mas a gente vai terminar. E daí eu vou começar a atender mesmo. Daí, inicialmente, eu vou atender com pessoas, tal. Daí eu posso até divulgar, que é eu te aviso quando eu começar a atender com pessoas, Pode porque a divulgar, gente vai com fazer. certeza. Para a gente pegar mais experiência, tal, eu e algumas amigas, a gente vai fazer alguns grupões, assim. Então, minhas amigas vão atender os meus pais, eu vou atender os pais de outras, a gente vai fazer assim, porque eu não posso atender família, né? Não tem lógica. E daí a gente vai fazer, daí eu posso te avisar, porque a gente vai atender algumas pessoas e depois eu vou seguir. Mas agora eu tô atendendo nesse sentido de ter um papo como eu tô tendo com você. Mas daí eu pego lá o seu histórico familiar, na constelação a gente não pergunta muita coisa, mas no meu atendimento eu tô perguntando e daí eu começo a fazer a diretoria do ateliê. Ela foi uma das minhas clientes. Hoje a gente estava trocando figurinhas do que ela sentiu, como que foi para ela, tal. E daí, assim, eu tô fazendo isso com muitas pessoas. Então, eu tô atendendo gente do país inteiro. Eu já atendi gente de todos os Que lugares que você linda. possa imaginar. Até do meu condomínio, de onde eu morava em São Paulo, tudo. E daí eu faço ou por celular, WhatsApp, ou eu faço por Skype, Zoom. E a gente... Daí eu E vou vamos fazendo desse jeito. fazendo. Então, quem quiser, é só ir lá no meu Instagram ou meu WhatsApp, que é DDD 15 9911 99394. Depois a Kel tem também, qualquer coisa você fala com Eu vou ela. divulgar o seu telefone, então. Eu E vou colocar daí, aqui no e Stories, assim, telefone. eu até deixei para falar isso aqui. Eu ia atender só até o dia 10, porque era a quarentena, né? Mas como eu tô com uma demanda e tô tendo bastante retorno com isso, eu acredito que mesmo que a quarentena oficialmente acabe, a gente ainda não vai sair de casa, porque com 600 mortes num dia não dá pra gente surtar e querer sair na rua. Então eu vou atender mais uns dias. Da primeira mão para vocês aqui, que eu vou continuar atendendo mais uns É. dias. Nossa, que bom, Daí, que você vai pelo fazer o bem menos para mais. muita gente. Então, daí pelo menos mais uns 15 dias eu vou atender. Então, eu acredito que até o final de maio, dia 25 de maio, por aí, eu vou estar atendendo. Daí é só me procurar, eu agendo um horário e daí eu passo essas informações, assim, mais voltadas para cada um. Tá bom. O Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente, né? Então vamos agora se despedir Agora decentemente, vamos. né? Uhum. Vou te agradecer. Meu, foi maravilhoso. Você não tá Ai, que... entendendo. Foi assim, sensacional. Depois eu quero que a gente faça alguma parceria. A coisa que a gente Vamos lá. para trabalhar, assim, fazer alguma coisa juntas, Uhum. você voltar de novo, porque é um assunto assim muito importante. Gente, olha, eu vou falar que abriu minha mente assim 100%. Ai, que bom, fico Ó, feliz. foi maravilhoso. Ainda estou pondo meus pingos nos is, mas preciso constelar, esperando ansiosa. Tô falando aqui, olha que Uhum. legal, meu. Isso é muito bom, Rê. E eu fico muito feliz de saber que você tá assim, se encontrou, né? Eu te conheço há Ai, muitos graças a Deus. anos Uhum. e assim, gostei muito da gente ter voltado a se falar, né? Muito obrigada Também. mesmo, 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 assim, dá um beijão no Vini, que gente, o marido dela é muito engraçado, ele é sensacional.
Ai, obrigada, obrigada pelo convite. Quando precisar, quiser conversar, bom, você tem meu WhatsApp, pode divulgar, não tem o menor problema. Linda. Meu Insta tá, desde que eu comecei a fazer constelação, tudo eu abri, porque ele era fechadinho, e agora ele tá liberado para todo mundo. Lá tem alguns vídeos falando de constelação, mas qualquer dúvida, você sabe, né, que eu tô sempre muito aberta. Qualquer coisa, tamo aí. Ó, você E o viu que eu quem não tá aqui? A souber, eu vou Sheilinha. pesquisar. Vou pesquisar, porque ansiedade, vou te falar, não esqueci, tá? Tá bom. Você viu quem tá aí? A Sheila, a Sheilinha. Eu Lá do vi! nosso... Oi, linda! Beijo, Shei. Nossa, que delícia, gente. Tá vendo? Você tá me trazendo pessoas mais ainda do passado. Olha que coisa deliciosa. Olha, Delícia. não Não, tenho quando você só me fez o gratidão convite, eu mesmo. falei, nossa, não vou nem pensar, claro que eu vou. Muito Nossa, obrigada, fiquei maravilhosa muito mesmo. feliz. Eu Muito espero ter obrigada, viu? conseguido clarear um pouco a mente de vocês. Ou Muito, deixar muito. mais. E quando isso acabar, meu, eu quero encontrar com você, dar um abraço bem apertado Ai, e agradecer que você foi maravilhosa, viu? Muito obrigada ai, obrigada. mesmo. E quando acabar tudo isso, vem aqui em casa, vem aqui para Sorocaba, que aqui tem um parquinho legal para as crianças brincarem, tudo, um lugar Ai, mais vou mesmo, não tranquilo, quero fique à nem vontade. saber. Minha casa está Vai ficar de sempre cabelo em aberta. pé com essas crianças. Não, agora tem Você dois também, gatos quando vir aqui, pra minha São Paulo, filha. Agora tem dois gatos. Antes da quarentena era um só, agora me apareceu mais uma. vai Então, ver. eu tô tendo que, além de Que lidar com bom. tudo, ainda lidar com mais um gato. Então está sendo ótimo. Uma experiência nova, porque eu nunca Ai, tive dois. Sempre de um. a Renata tá falando que vai junto. Ó, vou eu, a Rei e a Pri, a gente vai fazer assim Vem, uma a gente festa marca um aí na sua churrascão, pega a casa. churrasqueira lá embaixo e faz um churrascão. Fica de boa. O convite está Obrigada, viu, feito. Rei? Muito obrigada Obrigada, gente. mesmo, 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 viu? Um Obrigada a beijo, vocês. viu? Fiquem Fica com com Deus. Deus. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. E agora, como que eu desligo?